Nós estamos em outubro de 2025 enquanto eu gravo este vídeo que serve de registro para que a humanidade se lembre do fracasso que a Disney teve que amargar neste mesmo ano com as piores bilheterias de sua história. Sim, de Branca de Neve ao meu queridinho Tron Ares, né, que eu gostei, infelizmente as pessoas não estão compartilhando da mesma opinião, mas de um produto ao outro tudo parece estar dando errado aí pra gigante do Mickey Mouse, e nesse vídeo aqui a gente vai dar uma destrinchada nas principais derrotas, nos problemas e no saldo da Disney depois de tantas lacradas. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Naturalmente eu continuo sendo Giga e estou aqui com o meu Pato Donald feito de barro. Vozinha do Pato Donald, Barros. Calma aí que eu vou fazer. Eu consigo. Você acredita em mim? Duvido, tem que desligar os filtros. Galera, beleza? Tudo bem? Vocês? Depois de fumar com 4 caixas de derby. Chega, não estou suportando mais, tá bom? Não imaginei que seria tão terrível, mas esse daí, talvez você não tenha percebido. De tão disfarçado que esteve, mas é o Barros, tá bom? Agora ele vai se recuperar e daqui a pouco ele volta para podermos prosseguir com o vídeo. Enquanto o Barros se trata e se reidrata, um recado especial. Tá voltando aí, Barros? Voltei. Outubro chegou trazendo um recado claro, meus irmãos, ou vocês aproveitam as oportunidades, ou vocês vão continuar aí vendo elas passarem. Pois saiba que com uma boa gestão você pode transformar seu dinheiro que hoje escapa das suas mãozinhas em patrimônio. Eu tô falando de imóveis, renda e investimentos que crescem mês a mês. E é exatamente isso que o Cleverson te ensina, como nunca mais perder boas oportunidades por falta de capital. Então aproveite agora porque outubro ainda tem espaço para você começar diferente e terminar o ano ainda mais forte financeiramente. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Óbvio que o Barros já preparou, deixou prontinho para você obter a sua consultoria imediatamente com o nosso Cleverson. Fala com ele, nosso gerente financeiro, que vai resolver todas essas questões para você. Que bom que você voltou desse recadinho. O Barros já foi reintegrado à sociedade após cumprir pena por sua imitação infame de Pato Donald, tá bom? Tô com um artigo aqui do Dead Park Place que tá incrível, destrinchando justamente estes fiascos. É claro que a gente vai dar uma lida, botando a nossa opinião e, de certa forma, curtindo, né, essa sequência de fiascos da Disney, que é mais do que merecida. Convenhamos, uma empresa que tem feito o que ela fez aí nos últimos, no mínimo, 10 anos, merece realmente levar um pedala. De Branca de Neve a Tron Ares, Disney tem ano recorde de fracassos de bilheteria. Embora a matéria esteja sendo puxada pelo mais recente fracasso que eu sei, infelizmente, é o meu menino Jared Leto, o Jared Leto, você vai perceber que tem muitos outros fiascos por aí também. E já que estamos falando de Tron Ares, eu vou te recomendar o nosso vídeo. Fiz um review completo, bonitinho, no capricho desse filme. Se você não assistiu, fica aqui a thumb para que você confira depois. Em 2025, a The Walt Disney Company está enfrentando o que pode ser considerado o seu ano cinematográfico mais sombrio de que se tem memória, acumulando uma série de decepções de bilheteria que, sem dúvida, supera qualquer distribuidora em um único ano. Aliás, a Disney provavelmente quebrou o recorde de maior número de fracassos financeiros de bilheteria em um único ano, superando seu próprio recorde anterior em 2023. E aqui a gente tem que dar os parabéns pra Disney. Bota uma palminha aí, Duda, alguma coisa. Disney sensacional, hein? Poxa vida, quebrou o recorde. Recorde ou recorde? Qual é o certo em português? Uma série de projetos de destaque, como Capitão Sensoro e o Admirável Mundo Sensoro. Esse apelido quem deu foi o Gabriel Alba, um beijo pra ele. Branca de Neve, Thunderbolts, Hélio que deu pena. Lembra desse, coitadinho, fiascaço nos cinemas? Entrou no catálogo do Disney Plus, mas pelo visto também Firirim Fonfon. Quarteto Fantástico em sua versão mais recente, Sexta-feira ainda mais louca. Isso aqui você foi no cinema, não foi, Barros, ver uma sexta-feira? Deus me livre. Achei que você tinha ido com a esposa, tô equivocado? Ela queria, mas a gente mudou de ideia. Ô, glória. E agora a estreia decepcionante de Tron Ares, que tá sendo injustiçado, ficaram aquém das expectativas em vários níveis. Isso marca uma reviravolta abrupta para um estúdio
estúdio que há muito tempo é considerado um padrão ouro em entretenimento baseado em franquias. E convenhamos que quem acompanha o cenário de perto já sabe que esse padrão ouro foi rompido pela própria postura ideológica da empresa. Se sabe que a Disney permitiu que os seus produtos fossem contaminados pela ideologia woke moderna e já tem algum tempo. Se você assiste os nossos canais, todos os canais da Liga, todos os canais vizinhos que fazem um trabalho de cobertura a respeito disso, você sabe que a Disney em 2025 não é mais sinônimo de ouro, de qualidade, de padrão FIFA. Não, muito pelo contrário, se tornou sinônimo de lacrate. À primeira vista, alguns desses filmes só podem ser rotulados como fracassos com base na compreensão do mercado. Capitãozinho Sem Soro, por exemplo, arrecadou 415 milhões de dólares globalmente, o que eu não considero um número ruim, fosse ele um produto de custo mais barato. Mas analistas de bilheteria sugerem que ainda ficou aquém do ponto de equilíbrio, considerando os custos de produção e marketing. Em outras palavras, o sucesso em termos de arrecadação bruta nem sempre se traduziu em lucro. Muitas vezes você tem um produto que fatura baixo, não é um número tão impressionante, tão vistoso, mas que custou muito baratinho para fazer. Recentemente a gente está tendo aí o caso absurdo do próprio Demon Slayer, que tem um orçamento minúsculo. Se não me falha a memória, e ela não falhou porque eu acabei de jogar no Google, ele teve um orçamento de algo em torno de 20 milhões de dólares, então relativamente uma merreca para se produzir, e o faturamento já está para cima de 700 milhões. Você investe pouco e você tem um produto que sai imprimindo dinheiro mundo afora. Mesmo outras animações, como aquela do gatinho Flow, que ganhou Oscar e tudo, aquilo custou uma merrequinha, algo em torno de 3,7 milhões e faturou aí 10 vezes o seu custo, né? 30,8 milhões. A conta é simples e ela é a mesma faz muito tempo. Você pode até perguntar para o chat GPToca. Um filme normalmente, para ser considerado lucrativo, ele precisa faturar 2,5x, 2,5 vezes o seu valor de custo, e aí no custo você bota tudo, inclusive o marketing, para que ele seja considerado lucrativo. Então, por exemplo, se você tem um produto que custou 200 milhões de dólares, ele é considerado lucrativo a partir dos 500. E ainda tem as deduções dos donos dos cinemas e uma série de coisas, mas a partir dali dá para considerar lucrativo. Fora disso, tradicionalmente não tem muito milagre. Da mesma forma, Thunderbolts, apesar da boa vontade crítica, não conseguiu entregar as margens que a Disney esperava, arrecadando cerca de 382 milhões de dólares em todo o mundo, mas ainda lutando para atingir sua meta de equilíbrio. Lembrando que Thunderbolts supostamente custou 180 milhões de dólares, mais um adicional de 100 milhões de marketing. Então você teria um custo aqui, base somado, de 280 milhões de dólares. Se ele faturou 382, ele não chegou nem perto de se pagar. Ele precisaria ter feito 2,5 vezes 280 milhões. Que seria aí algo em torno de 700 milhões de dólares para ser considerado lucrativo. Enquanto isso, Branca de Neve teve um desempenho significativamente abaixo do esperado, com arrecadações globais de cerca de 205 a 6 milhões, em um orçamento na faixa de 240 a 270 milhões, marcando-o como um verdadeiro fracasso de bilheteria em todos os aspectos. E aqui não tem nem o que conversar, né? Nem o número final, que precisaria ser 2,5x maior, ele não é nem sequer maior que o orçamento, quer dizer, gastou-se mais do que foi. Isso aqui, olha, Tron Ares, o mais recente a entrar na lista, estreou com apenas 33,5 judiação, né? 33,5 milhões no mercado doméstico e cerca de 60 milhões de dólares mundo afora, contra um orçamento de produção de cerca de 180 milhões de dólares, sem incluir o marketing, e no total, Tron 3 precisaria de cerca de 600 milhões de dólares para atingir o ponto de equilíbrio, um número que é quase certo que nunca atingirá. E no caso do Tron Ares eu fico particularmente tocado, tá? Porque o filme, né, diante de outros blockbusters, na minha percepção, merecia. Esse filme é muito mais divertido do que o Jurassic Foda-se, por exemplo, que esse
ano é um dos grandes aí, um dos campeões da bilheteria. Caracterizar 2025 como o pior ano da Disney nos cinemas não é exagero, considerando a lista completa. O grande número de projetos de destaque que não conseguiram recuperar seus custos ou geraram retornos modestos é raro na história moderna dos estúdios. Nas últimas semanas, observadores de bilheterias e veículos de comunicação especializados têm se perguntado abertamente se a Disney é agora a distribuidora com mais fracassos importantes em um único ano do que qualquer outra antes dela. Então talvez a Disney ainda não possa estourar champanhe para comemorar mais essa grande derrota. Mas calma, o argumento ganha peso ao considerar que esses não são títulos independentes de pequeno porte, são lançamentos de grande porte, marcas de destaque e propriedades tradicionais que historicamente sustentavam os lucros da empresa. Como é que uma Disney não consegue ganhar dinheiro com um produto como Branca de Neve, cara? É simplesmente a primeira princesa, talvez a mais querida ou uma das do próprio catálogo. Era uma montanha, isso aqui era um baú de tesouro, era só fazer corretamente, com uma princesa bonita, com uma atriz adequada, que não comprasse briga com o público como a própria Rachel fez. Era tão fácil de fazer isso aqui, gerar receita, mas a Disney, por conta da ideologia, não conseguiu. Um ponto de comparação natural é a lista de filmes da Disney em 2023, que também incluiu sua cota de fiascos. Naquele ano, a Disney teria perdido perto de $1 bilhão em 4 grandes fracassos abrangendo suas alas cinematográficas e de streaming. Entre eles estava The Marvels, que foi citado como a perda de bilheteria mais significativa para o estúdio naquele ano. Saudade que eu tô dessas meninas, viu? Quando é que será que sai o 3, né? Hein? Capitã Marvel 3, The Marvels 2... Nunca mais! Embora os erros da Disney em 2023 tenham sido dolorosos e amplamente divulgados, eles foram menos numerosos e alguns ainda tiveram fatores atenuantes. Por exemplo, o cronograma de lançamento, riscos do próprio gênero ou fragmentação do público. E lembrando que aqui gênero a gente tá falando de filme, tá? Então tem mais do que 2. O salto de 4 grandes fracassos em 2023 para talvez meia dúzia ou mais em 2025 sinaliza não apenas um tropeço, mas uma crise sistêmica de previsibilidade e confiança na estratégia teatral da Disney, porque sim, neste exato momento não existe sequer um consumidor bem informado que confie na empresa. Ainda mais impressionante é a série de decepções acumuladas no ano, que se segue às declarações otimistas do próprio Bob Iger. No início de 2025, Iger disse aos acionistas que a próxima lista de filmes do estúdio era a mais forte desde 2019. Meu Deus do céu, Capitão Censoro, Thunderbolts e Quarteto Pascal. Comentaristas da indústria notaram que ele essencialmente nomeou todos os grandes filmes da lista nessa proclamação, sinalizando a confiança da Disney em seu pipeline de conteúdo. No entanto, com o passar do ano, essa bravata tem se mostrado cada vez mais vazia. O que antes era um voto de confiança pode agora ser um erro de julgamento flagrante sobre o apetite do público, a execução ou o ambiente da mídia, porque convenhamos, se ele achava que no gosto do povão esses produtos aqui cairiam muito bem, né? Cairiam como uma luva, convenhamos que ele está vivendo em outra realidade. Para ser justo, a Disney não está totalmente isenta de defesa. Alguns filmes ainda estão em suas janelas de lançamento e podem se recuperar internacionalmente ou em mercados secundários. Além disso, não é incomum que estúdios absorvam algumas perdas em troca de alguns sucessos estrondosos, mas neste caso, o padrão é consistente demais para ser atribuído inteiramente à má sorte. A gente não pode deixar de mencionar o live action de Lilo e Stitch, que também foi um sucesso, uma das maiores bilheterias do ano. E também aqui agora me dá um paninho, né? Vou dar uma passada leve. A Disney ainda tá promovendo, lançando e divulgando produtos anteriores ao efeito Trump, anteriores à puxada da janela, né, de discurso, a alteração das marés. Então a gente percebe que existe um eco horroroso da lacrate que ainda não foi superado. Quem sabe em 2026 a gente consiga contemplar algo mais atual, porque é um navio, né, a Disney enquanto empresa é um transatlântico muito difícil de manobrar. Então eles ainda têm muito lixo, muito coração de ferro, muito
Wonderman, né? O Wonderboy lá, o Garoto Maravilha, que vai sair no começo do ano, ainda tem muita merda que a Lacrate realmente conseguiu estragar. O contraste entre o otimismo de Iger e a realidade que se desenrola é especialmente chocante. Levanta questões mais profundas sobre como a Disney atualmente avalia riscos, como projeta confiança aos acionistas e quão ágeis suas equipes de liderança e criação podem ser quando vários grandes nomes fracassam em sucessão. Se essas perdas se agravarem ou se propagarem para os próximos anos, a Disney poderá enfrentar restrições mais severas, não apenas financeiramente, mas também em sua identidade como estúdio que comanda e define as bilheterias modernas. E para mim esse aqui é o ponto principal que já foi maculado, tá? Para mim a credibilidade da Disney hoje é o principal fator de todos esses problemas. Se perdeu. No arco mais amplo da história cinematográfica, os estúdios têm enfrentado altos e baixos, mas quando a joia da coroa de Hollywood vacila em vários lançamentos de destaque, isso convida a um período de acerto de contas, reexaminar os processos de aprovação, redefinir expectativas, restaurar a confiança do público e possivelmente reimaginar os tipos de filmes que a Disney produz à medida que 2025 avança, inclusive para o seu inevitável final daqui a 2 meses e meio. Todos os olhares estarão voltados para a capacidade da Disney de estancar a hemorragia ou se este ano acabará sendo registrado na história do cinema como seu maior colapso de bilheteria de todos os tempos. Mas bota aí nos comentários qual é a sua opinião, clica na curtida. Por enquanto eu te agradeço por mais um vídeo. Barros, um beijinho. Um beijo e um queijo. Disney, não conte comigo pra nada. Parabéns pelo ano de fracassos. Continuaremos torcendo pra que alguém te tire do buraco, tá bom? Estude inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.